Boa noite, eu sou Marcelo Militão, você está acompanhando o programa Cidadão Tropical. Muita gente que busca aumentar seus rendimentos ou está na fila do desemprego pensa em empreender e, quem sabe, mudar de vida. É o sonho do negócio próprio. Nesse caminho, alguns chamam um amigo, um parente, um vizinho para uma sociedade. O negócio dando certo, os lucros são divididos e todos ficam bem. Mas e se der errado? Até onde vai a responsabilidade dos sócios? Para falar desse assunto, nós convidamos o Dr. Jossan Batistucci, advogado e especialista em direito societário e empresarial. Boa noite, Dr. Jossan, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite, uma grata satisfação vir aqui para poder tratar de um tema relevante, esclarecendo a população. Doutor, até onde vai a responsabilidade dos sócios pelas dívidas das empresas? Esse é um ponto de extrema importância, que seria o foco, inclusive, e o ponto inicial do empreendedorismo. A ideia, quando surgiu lá há muito tempo, há muitos séculos já, da ideia de empresa, e é uma ficção jurídica, ou seja, uma separação da figura do CPF, a pessoa física, da empresa, o CNPJ, se identificou que seria muito melhor para os negócios, para a sociedade, para o comércio, ter realmente uma distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. Ou seja, num ambiente em que as pessoas poderiam, por exemplo, pegar o seu patrimônio pessoal, aquele esforço, aquele resultado de outros negócios ou de um trabalho até pessoal que tinha, e tentar investir. Para quê? Para ter mais lucro, para gerar mais renda e, por consequência, gerar emprego, circular dinheiro e se tornar um país mais rico. Por conta dessa situação, se criou a individualização da responsabilidade pessoal, da responsabilidade do CNPJ, que seria a responsabilidade empresarial. Essa distinção ela foi fundamental para poder desenvolver o Estado e desenvolver a sociedade. Ocorre que muitas vezes o CNPJ, ou seja, a empresa, ela é utilizada de uma maneira fraudulenta, a fim de poder gerar dívidas da empresa e o sócio fica com o patrimônio. Quando se tem esta situação provada de uso indevido, fraudulento do CNPJ, da empresa, ou quando há confusão patrimonial, abuso de poder, descumprimento do contrato social, pode, tanto na legislação do Código Civil, artigo 50, tanto o Código de Defesa do Consumidor, na legislação trabalhista, ambiental, tributária também e outras, pode ter a responsabilização dos sócios. Mas isto quando o juiz faz a chamada, Marcelo, a chamada desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, ignora, desconsidera o CNPJ. O que existe também na legislação brasileira é a situação de alguns formatos de negócio, como por exemplo o empresário individual comum, onde a responsabilidade já é direta dele, ou como o microempresário individual, já é direta. O MEI. O MEI. Ocorre que hoje em dia nem precisa mais disso. O ano passado, agora em 2019, nós tivemos, por meio da MP, a Medida Provisória da Liberdade Econômica, que depois, no terceiro trimestre, foi convertida em lei, que criou a possibilidade, muita gente ainda não sabe disso, mas enfim, da sociedade limitada unipessoal. Unipessoal. Então a figura até da Eireli, empresário individual de responsabilidade limitada, até perde um pouco a razão de existir, na medida em que já tem a sociedade limitada unipessoal. O que isso é muito relevante? Que você pode praticar atividade empresarial com limitação de responsabilidade do seu patrimônio pessoal via uma sociedade limitada, porque é unipessoal. Na prática, você consegue verter, ou seja, utilizar o seu patrimônio pessoal para a empresa, para os negócios, e se acontecer algum problema decorrente da má gestão, não da má fé, mas da má gestão, problemas econômicos do país, coronavírus ou tantas outras situações que podem impactar na economia, se ocorrer uma situação dessa e esta empresa não conseguir mais honrar com os seus débitos, não conseguir receber os seus valores também e vir a quebrar, a responsabilidade, as dívidas da empresa, do CNPJ, não passam para o CPF. Então, essas são duas situações. Protege o patrimônio pessoal. Você faz uma gestão adequada perante o que a lei tem, disponível. Então, tem duas situações para responsabilizar os sócios pelas dívidas da empresa. Ou quando já é uma responsabilidade direta, microempresário individual, que é o MEI, ou, por exemplo, um empresário individual comum, uma formatação jurídica que também existe, ou quando o juiz, num processo, com direito à defesa, ao contraditório, pela defesa, etc., vai determinar a desconsideração dessa personalidade jurídica
e então responsabilizar o sócio. Mas é uma situação bastante restrita, dá para recorrer daqui até Brasília, dá para discutir sobre tudo isso, porque realmente é algo muito grave e é atípico. Certo. Mas de que dívidas nós estamos falando? De qualquer dívida ou nós estamos falando de problemas trabalhistas, dívidas com o governo? Do que exatamente entra aí? Qualquer tipo de dívida. Ocorre que as dívidas civis, dívida de passível ambiental, dívida de passível tributário, dívida civil, essas com fornecedores, enfim, essas são mais difíceis de passar. As dívidas trabalhistas, por conta da postura de muitos juízes trabalhistas na interpretação da lei, elas até acabam passando mais facilmente, tá? Mas mesmo assim é possível de ser discutido, né? Afinal de contas, uma responsabilidade limitada, nós não temos por que responsabilizar o sócio, ou seja, pegar o patrimônio do sócio para pagar dívidas da empresa. Então, são muitas discussões a respeito disso, mas tudo isso que eu tenho falado se refere a todas as dívidas. Afinal de contas, esta ficção jurídica, porque é uma criação, né, a pessoa jurídica, ela decorre da lei e tem aí a limitação de responsabilidade. E a figura do ex-sócio, doutor Jossan? Que muitas empresas continuam e teve um sócio lá que vendeu a parte dele, ou que simplesmente saiu da sociedade. Ele permanece responsável por dívidas dessa empresa? Como é que é? Esse é um ponto de extrema relevância. Primeiro pela omissão, pela falha do ex-sócio. Já cansei de ver situações em que o ex-sócio fala assim, olha, mas eu já saí dessa empresa faz 1 ano e meio, 1 ano, 2, 3 anos, e o banco está cobrando a dívida. Né? E aí o que acontece? Aí você vai olhar e você tem que falar para o cliente, ou a gente vai discutir a dívida ou você vai ter que pagar mesmo. Por quê? E esse é um ponto muito relevante, tá? E deve-se estar atento, porque não se está nem falando em dívida da empresa, mas sim dívida da própria pessoa para com o banco. Ou seja, quando você vai fazer um contrato de locação, o que o dono do imóvel, o locador ou a imobiliária vai fazer? Assina aqui também a esposa, tal, ou o esposo, enfim, assina aqui na pessoa física, porque é fiador do contrato de locação. Ou o banco, vai tomar crédito, abrir a conta corrente, o crédito especial, etc., cheque especial, assina aqui. Ou seja, quem está assinando ali não está assinando apenas o sócio, apenas pela empresa, mas ele também está assinando como pessoa física. Ou seja, a fiança ou o aval é uma responsabilidade pessoal que ele tem para com a empresa e para com esses credores. Então, o primeiro passo para quem sai de uma empresa é exigir que quem comprou essas cotas ou quem adquiriu a empresa como um todo, que seja, que ele promova todas as alterações de contratos, contrato de locação, contrato de fornecimento de crédito, financiamentos, de tudo que tiver. E coloque essa obrigação. Por quê? Porque quem fica tem a responsabilidade de poder mudar esses contratos. Mas não muda tão facilmente. Não muda mesmo, porque o credor não vai querer mudar. Mas é possível o quê? O credor desconfia. O credor fala, mas eu vou trocar 6 por meia dúzia ou eu vou trocar 6 por 0, né? Muitas vezes, né? Um laranja e tal. Então não, agora faz um novo financiamento, faz uma nova linha de crédito, quem fica tem condições de trocar. Tá? Então coloca essa obrigação e quem sai, o sócio que sai, ele tem que estar atento a essas obrigações pessoais, Marcelo, ok? Porque é obrigação que não depende da figura dele como sócio. E ele, enquanto sendo o sócio retirante dessa empresa, deve comunicar a todos os potenciais credores. Como que ele comunica? Fazendo uma notificação, etc. Então ele deve comunicar a todos esses potenciais credores de que está ocorrendo essa saída para que lá na frente ele tenha argumentos, né, e brechas para poder discutir legalmente caso tenha sido chamado a sua responsabilidade num processo. Caso contrário, ele vai responder pela dívida. Ele vai ter que se explicar, ele vai ter que se defender, vai ter que gastar dinheiro no processo, vai ter dor de cabeça, tem risco, pode muitas vezes ter o patrimônio arrestado, bloqueado. Então esse é um problema que devemos, né, enquanto sócios retirantes, estar muito atento a essa responsabilidade. É interessante, tem muita gente nessa condição, né, de ex-sócio. Tem muita gente que não se atenta, né, a essas obrigações, então é fundamental que essa pessoa possa ir lá, conversa com o contador, conversa com o advogado dele, vai atrás, busque se informar, porque não é só sair da empresa. Né? Uma outra medida, por exemplo, fundamental é quem sai da empresa exigir a alteração do contrato social da empresa
na junta comercial. Senão você continua sendo sócio. Mas, meu Deus, aí a pessoa está bem enrascado, porque o que acontece? Lá na frente, daqui 2, 3 anos, um juiz trabalhista olha o contrato social ali, né, da empresa, com alteração ou não, e quem é sócio? Eu já vi isso muitas vezes. Quem é sócio? O fulano que já saiu. Mas como que ele explica para o juiz que já saiu? Como que ele prova isso? Às vezes não tem nem documento de compra e venda, não tem nem providências. Então são situações... Ainda coisas que são verbais, né, no Brasil. Pois é, né? não poderia, porque depois vai dar dor de cabeça e ele precisa ter, né, as providências, os documentos, os protocolos para poder exigir e se defender. Isso é o mínimo que ele deve fazer, né? Mas nesse caso, o próprio patrimônio pessoal pode ser perdido? Para garantir essas dívidas? Ele vai conseguir salvar o bem de família, por exemplo, que seria a casa própria em que ele reside, né? E algum outro item de necessidade de uso pessoal. Mas se a responsabilidade chegar a ele, sócio, seja por dívida direta, dívida pessoal, fiança, aval, por exemplo, né? Ou seja por responsabilidade decorrente da empresa, que seria o empresário individual ou MEI, ou quando o juiz desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, ignorar o CNPJ e buscar bens do CPF, é o patrimônio dele que está sujeito a essas dívidas. Ah, mas salva o patrimônio da esposa? Sim, a esposa que não teve nada a ver, ou o esposo, né, e não se beneficiou dessa empresa e do patrimônio dessa empresa, pode tentar salvar metade desse patrimônio. Né? Vai depender também do regime matrimonial que ele tiver, se é separação de bens, se é comunhão universal, se é comunhão parcial. Tudo isso conta? Conta. Né? Então é importante fazer realmente uma averiguação muito profunda de tudo isso para poder se defender adequadamente e salvar o que for possível. Né? Deixa eu pegar uma outra situação aqui. O cidadão tem lá 10% da empresa. Quando começaram em 2, 3 e ele só deu dinheiro 10%. Mas quando vem as dívidas, ele responde só por 10% ou responde pela dívida toda? Essa é uma discussão muito possível também de ser feita, né? Principalmente no âmbito tributário. A gente acaba vendo muitas vezes o juiz, né, diante da legislação e da jurisprudência, não responsabilizando, ou seja, dizendo que o sócio minoritário, esse de 10%, aquele que não é administrador, né, dizendo que ele não tem responsabilidade, que a responsabilidade é do administrador, é aquele que cometeu a fraude em si. Que está à frente mesmo do negócio. Exato, é que um sócio meramente cotista, ele não tem responsabilidade pela dívida. Mas essa é uma discussão. O juiz trabalhista, por exemplo, já não ignora muito isso. Aliás, ignora isso muitas vezes. E diz que todos os sócios são responsáveis diante da força de trabalho, do valor do trabalho, da condição daquele crédito, por ser uma verba alimentar, etc. Sócios e ex-sócios podem ser responsabilizados por dívida novas ou dívida antiga? Como é que funciona isso? Esse ponto também é muito importante, Marcelo, na medida em que muitos credores, cabe ao credor pedir, né? O credor está tentando receber o crédito, então ele vai e faz os seus pedidos e, embora tenha alguns riscos, né, de responsabilidade, dívidas do processo que ele pode ter que pagar, mas ele vai tentar receber de todos. Mas é um ponto importante, ex-sócios somente são responsabilizados por dívidas do período em que eles foram sócios. Né? Daí a importância daquilo que a gente comentou no bloco anterior, no que se refere à alteração do contrato social na junta comercial. Né? Como você prova que você não é mais sócio? Esse é o documento que prova isso. Esse é o documento. Porque um contrato particular pode até ser levado em consideração se ele for registrado, se tiver firma reconhecida, alguma providência. Mas é a alteração societária que é a mais importante. Então esse é o primeiro passo. E eu já vi muito, até em processos judiciais, o credor trabalhista e outros credores colocarem ex-sócios para pagar dívidas de período que eles sequer estavam mais lá na empresa. Períodos atuais, vamos dizer assim. Então vamos supor, alguém saiu lá da empresa em janeiro de 2017, aí contratou um funcionário no ano de 2018, ou seja, um ano depois da pessoa sair, e aí esse funcionário entra querendo cobrar de todos os sócios e ex-sócios. Não pode, está errado. A responsabilidade, seja no âmbito trabalhista, civil ou outros, é apenas por dívidas surgidas ou formadas, né, dívidas adquiridas, do período em que a pessoa era sócio. Tá? Agora, o sócio atual pode sim ser responsabilizado por todas as dívidas do período atual ou anteriormente, porque ele responde por aquelas situações que a gente mencionou no bloco anterior, né, pessoalmente ou quando o juiz desconsidera a personalidade. Agora, ex-sócio não. Ex-sócio somente responde por dívidas do período
em que ele efetivamente esteve como sócio. Agora, falando do credor, o credor tem prazo para responsabilizar? Estou falando de prazos legais, né, prazos judiciais, para responsabilizar esses sócios ou ex-sócios pela dívida? O que existe é assim, no campo trabalhista, por exemplo, o credor vai buscar, diante disso que eu acabei de mencionar, as dívidas daquele período. Vamos supor uma dívida lá de 20 mil reais, mas no período em que aquele trabalhador prestou serviços à empresa, aquele ex-sócio foi lá de metade do período só. Então, desses 20 mil reais de dívida, esse ex-sócio pagaria só 10 mil. Ele paga só as dívidas do período dele. Tá? Agora, uma dívida civil, por exemplo, fornecedores, enfim, credores em geral, o que vai acontecer? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília e decide essas questões, firmou um entendimento já no ano passado da seguinte situação. O ex-sócio ele é responsabilizado por dívidas, primeiro, do período em que ele foi ex-sócio, conforme eu mencionei. Depois, se o credor mover essa ação para responsabilizar o ex-sócio no prazo de 2 anos, contados da retirada, ou seja, a alteração do contrato social na junta comercial. Então, 2 anos contado dessa retirada. E depois, se for entrar naquele primeiro tópico que eu mencionei, se a dívida é pessoal dele ou se o juiz vai desconsiderar a personalidade. Se não estiverem preenchidos esses 3 requisitos, ex-sócio não paga a dívida de empresa. Certo. E aí o advogado tem que brigar, recorrer, discutir, a fim de poder fazer prevalecer esse entendimento do STJ de Brasília. É interessante. Sim. Deixa eu te falar sobre uma questão que a gente ouve muito falar, a questão do sócio oculto. Tem empresa que tem isso. Né? Esses caras podem ser responsabilizados por dívidas da empresa? Olha, há 2 situações, né? Há o sócio de mentirinha dentro da empresa, tá? Isso aí acontecia muito, principalmente quando a gente, antes de ter a sociedade limitada unipessoal, não tinha essa possibilidade, nem tinha Eireli também antigamente, né? Antigamente, há poucos anos, inclusive. O que acontecia? Muita gente emprestava nome para formar uma sociedade limitada, justamente pela distinção de responsabilidade do CNPJ e do CPF. E aí tinha então esse sócio de mentirinha, que era um laranja, um facultativo ali, um laranja mesmo, que nunca deveria estar na empresa. Mas tem o contrário, que é o sócio de verdade e que não está no contrato social da empresa. Esse é o sócio oculto. Uma vez provado que esta empresa tem de fato um sócio oculto, o que vai ocorrer? O juiz pode sim declarar isso no processo e chamar a responsabilidade integral aí do patrimônio pessoal desse sócio. Mas como é que descobre? Exato, como que prova? Porque não é fácil provar isso. Você vai provar por testemunhas, né? Você vai provar por documentos que muitas vezes tem acesso, como e-mails de uma pessoa, um terceiro, que não tem nada a ver com a empresa e dando ordens, por exemplo, né? Empregados, participando de reuniões de sócios. Ou, por exemplo, algo que é importante também, que seria um cadastro que existe do Banco Central, onde o Banco Central consegue, por meio dos seus registros, informar o juiz, de uma maneira muito prática e muito dinâmica, se tem pessoas que são autorizadas a movimentar a conta bancária desta empresa, seja diretamente ou como procurador. E aí o que acontece? Por qual motivo alguém que não é advogado da empresa, não é contador da empresa, não tem nada a ver com a empresa, em tese, tem autorização para mover conta bancária da empresa? Seria estranhíssimo. Para fazer saque, para fazer pagamentos, não é empregado, entende? Não é do financeiro, não é da tesouraria da empresa, nem nada assim. Está devidamente registrado. Por qual motivo? Olha, certamente tem alguma coisa muito estranha. Aí seria, muito provavelmente, a ideia do sócio oculto. E aí o juiz toma por base tudo isso e chama a responsabilidade dessa pessoa, né, para poder pagar mesmo pela dívida. Tem outras situações que o sócio da empresa pode ser responsabilizado? Agora estou falando do sócio mesmo. Sim. O sócio ele tem, por exemplo, uma obrigação para com a empresa, que é a obrigação de aporte, a integralização de capital. Ou seja, imagina, você pega o contrato social, o seu advogado pega o contrato social e vai ver que tem uma obrigação ali de aumento de capital social da empresa. E aí o que vai acontecer? Está lá dizendo que os sócios têm até, vamos supor, final de 2020, para integralizar 100 mil reais cada um na empresa. Esta responsabilidade é uma responsabilidade solidária entre todos os sócios e entre eles para com a empresa. Então é mais uma maneira que tem, de fato, de poder um credor chamar os sócios na pessoa física deles
para pagar dívidas da empresa. Não é muito simples de ocorrer isso, geralmente as empresas não colocam, né, desta maneira, mas é uma possibilidade do sócio ser chamado. Por quê, Marcelo? Né, o motivo é o seguinte: a partir do momento que o sócio, via contrato social, se compromete a integralizar, ou seja, aportar dinheiro na empresa, o que ele está fazendo efetivamente é dizer o seguinte: empresa, eu tenho uma dívida para contigo. Né, eu devo pagar 100 mil reais para você até o final do ano, por exemplo. E o que vai acontecer? O credor, tomando por base isso, vai pegar esse crédito e então responsabilizar direto o sócio que se comprometeu a fazer esse pagamento. Agora, há empresários em que os sócios têm retirada, não é? Além do lucro, eles têm retirada Sim. mensal. Essa retirada aí, ela pode ser, um credor pode pedir o dinheiro dessa retirada para pagar a dívida? Existe o empresário em si, enfim, o sócio em si, ele basicamente tem dois tipos, porque tem algumas outras possibilidades, mas ele tem basicamente dois tipos de receita da empresa. O prolabore, que é basicamente o salário do administrador, daquele que trabalha para a empresa, e a distribuição de lucros, né, ou dividendos. Tá? Esses lucros ou dividendos são pagos geralmente uma vez por ano, mas podem ser também distribuídos em alguns outros momentos. E eu tenho o próprio prolabore. O prolabore, que seria o salário, ele é impenhorável, porque ele realmente tem uma natureza alimentar e não pode ser penhorado. E veja, não é uma dívida da empresa, né, para com credores terceiros. Esta é uma dívida da empresa para com o sócio. Ele trabalhou, ele tem direito a receber o prolabore. Então aí nesse dinheiro não entra. Não. Agora o que acontece? O que a gente tem que partir do seguinte princípio: se esse credor ele quer responsabilizar o sócio, é porque a empresa não tem mais patrimônio, entende? Normalmente é isso. Então, se a empresa não tem mais patrimônio, ela não tem nem dinheiro ou bens, né, físicos para pagar o sócio, seja como prolabore, seja como dividendos. Porque se tivesse dinheiro acumulado para poder distribuir como lucro, o juiz já foi lá, já fez uma penhora online na conta bancária, já fez uma penhora via oficial de justiça. Já resolveu a situação. Já resolveu. Então, a responsabilidade por penhorar e prolabore ou por penhorar dividendos da empresa pode até acontecer, mas não por dívidas da empresa, mas por dívidas da pessoa física do sócio. Então, por exemplo, o sócio tinha uma empregada doméstica e ele não pagou. Aí a empregada penhora, porque são todas verbas salariais, penhora uma parte desse prolabore. Um credor, ele comprou um carro e não pagou esse carro. Aí tem lá os dividendos da empresa, os lucros, vai lá penhorar, por exemplo, mas por dívidas pessoais do sócio. Né? Então eu entendi. Vamos aprofundar mais. Quais são todas as medidas, ou as principais medidas, que o sócio e também, o ex-sócio você já até falou um pouquinho, que o sócio deve tomar para se resguardar de repente perder tudo para pagar dívidas de uma empresa que quebrou, que está prestes a quebrar. Exatamente. O ex-sócio, Marcelo, ele tem primeiro, né, a obrigação de formalizar um contrato de compra e venda. É muito importante, porque ele vai estar ali gerando o sócio retirante. Ele está saindo, ele está retirando uma determinada, enfim, está vendendo as suas cotas e tem um determinado crédito provavelmente a receber. Ele está vendendo para quem está ficando ou para quem está entrando na empresa. Então ele tem que formalizar isso, se documentar, comunicar aos credores, conforme eu mencionei, comunicar e exigir a alteração do contrato social na junta comercial e tomar todas as providências com bancos, com locador, enfim, com todas as pessoas envolvidas nesse pool de potenciais credores. Agora, o sócio, basicamente, né, aquele que está, o que ele deve fazer? Para ele tentar se proteger, enfim, se proteger no sentido legal, ok? De acordo com a lei. Primeiro, ter um bom contador, um bom advogado, que vão poder orientar se ele está tendo as melhores práticas. Né? Nós temos na legislação vários formatos societários, ele pode optar por todos eles. Se ele está, de repente, por desinformação, fazendo uma gestão errada, pagando contas da pessoa física, contas do condomínio, boleto de escola dos filhos na conta da empresa, por exemplo, está errado. Ele tem que individualizar isso. A gestão da empresa é uma coisa, a gestão da pessoa física é outra. Então ele tem que fazer uma gestão correta, ele tem que realmente organizar, né, e cuidar, se for o caso, cuidar do patrimônio pessoal via uma holding, por exemplo, fazer uma gestão do patrimônio pessoal e uma gestão da empresa sempre de maneira muito profissional, cautelosa, né, e eficiente. Dr. Jossam Batsuti, muito obrigado por todas as informações, bom trabalho. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, é uma grata satisfação poder contribuir.
Muito bem, obrigado a todos que acompanharam o programa Cidadão Tropical. Já estamos indo embora. Domingo que vem tem mais.